Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11. Eu vou tentar gritar menos do que domingo passado e fazer de conta que nós estamos aqui no espaço da 208 Sul para pensarmos um pouquinho sobre o princípio fidelidade, um princípio básico da vida cristã. Diz assim Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não o são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? Que Deus nos ajude a fazer uma reflexão, ou construirmos uma reflexão juntos sobre a temática fidelidade, um princípio básico da vida cristã. Como pastor, eu fico muito preocupado com as nuances, que vem se tendo nas diversas áreas da vida que envolve a nós cristãos. Eu acho que hoje nós vivemos um momento de relativismo de forma genérica. E aí eu quero fazer algumas perguntas a você para construirmos o nosso pensamento. E eu quero que você seja honesto, verdadeiro consigo mesmo. Que você responda à luz do seu caráter, à luz da sua personalidade, à luz do seu comportamento social, excluindo esta área da vida social que você tem, ou seja, a sua vida fora do arraial evangélico, a sua vida fora desse espaço chamado espaço Cibapa. Responda-me verdadeiramente aí no seu interior. Você acredita que é possível ser íntegro, é possível ser honesto, é possível ser vitorioso na vida cristã sem ser fiel ao Senhor? Ou melhor, você acredita que é possível, ou que você tem força o suficiente com a sua vida fundamentada nos pilares da fé cristã, a ponto de você dizer categoricamente, ou melhor, afirmadamente, de que você é fiel até a morte no mundo carimbado pelo relativismo? Se eu for mais insistente ainda, você consegue enxergar à luz da sua vivência qual é o propósito do sofrimento na vida de um cristão? Qual é o propósito? Por que o cristão sofre? Na minha ótica, e alguns teólogos concordam comigo, que o sofrimento, ao menos assim eu enxergo o propósito do sofrimento, ele tem uma funcionalidade de balizar, de revelar aquele que é fiel por causa do seu entendimento cristão e da opção de vida que ele fez em seguir a Cristo, e também revelar aquele que é apenas conveniente à comunidade cristã, ao seu estilo de vida. Escolhi esse texto para não tentar, e vou fazer um esforço para não tentar trabalhar a questão apocalíptica do texto, mas a questão de entendermos o princípio que queremos pensar nessa noite. O texto nos mostra aqui uma igreja sofredora, mostra uma igreja perseguida, uma igreja pobre, uma igreja caluniada, aprisionada, uma igreja que enfrentava adversidades e diversidade a ponto de encarar face a face a morte. Mas o texto também revela uma igreja que inspira os cristãos verdadeiros a serem fiéis,
fiéis ao Senhor da igreja, fiéis aos seus princípios, e essa fidelidade da igreja de Esmirna fez com que ela, no momento, fosse a segunda igreja a não receber nenhum tipo de crítica do seu Senhor. Ao menos é o que o texto revela, é uma igreja que recebe elogios. Na verdade, tudo o que Jesus diz nessa carta tem a ver com a cidade de Esmirna e tem a ver com a sua igreja, a sua noiva, o seu corpo, aquele a quem ele considera a menina dos seus olhos. Mas o contexto não é um contexto fácil. A igreja de Esmirna é uma igreja pobre que está presente numa cidade rica. E nesse contexto, nós precisamos entender para poder afirmar categoricamente o quanto esta igreja foi fiel em circunstâncias não menor nem maior do que aquela que eu e você enfrentamos nos dias atuais. Esmirna é uma cidade, como você está vendo aí no retrato antigo, na foto antiga, era a segunda cidade, ou seja, a cidade rival de Éfeso. Era uma cidade belíssima, a mais bela da Ásia Menor. Na verdade, alguns historiadores consideram Esmirna como o ornamento, a coroa, a flor da Ásia. Era uma cidade comercial onde ficava o principal porto da Ásia. Ali tinha-se presente, ou fazia parte da geografia daquela cidade, o Monte Pagos, que era coberto de templos e bordejados de casas belíssimas, casas formosas. Era um lugar de realeza, coroado de torres, sem falar que ali havia uma magnífica arquitetura, com templos dedicados a todas as maiores divindades da mitologia grega, templos erguidos a deusas Cibeles, a Zeus, a Apolo, a Afrodite e a Esculápio. Aí você vai entender a importância dessa cidade. Ela é é a única cidade sobrevivente. Ou seja, Esmirna é hoje a cidade Izmir, que você vê aí na foto, que se faz presente na Turquia asiática, e hoje uma belíssima cidade com seus 255 mil habitantes. Mas qual é a importância desse fator para o contexto da igreja cristã? Uma igreja, querido, que Jesus elogia, porque é uma igreja que enfrenta a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Só entendendo essa parte hermenêutica da história é que a gente consegue compreender a fala de Jesus para os membros da igreja de Esmirna. Esmirna foi uma cidade criada como uma colônia grega no ano 1000 a.C., mas no ano 600 a.C., Ilírios invade e destrói por completo essa cidade. É no ano 200 a.C. que Lisímaco a reconstrói e faz dessa cidade uma das mais belas cidades da Ásia. Quando nós entendemos essa história, entendemos que não foi difícil para os crentes esmirnianos entender a expressão de Jesus quando ele disse: eu estive morto e agora ressuscitei, eu que estive desfalecido, agora estou vivo entre vocês. Porque aquela igreja e aquela cidade sabia a expressão estava morto e reviveu. Uma igreja fiel a Cristo. É isso que nós queremos falar a você. É possível ter fidelidade ao Senhor em meio à adversidade. Uma igreja fiel ao seu Senhor, dentro de um contexto de uma cidade que também era fiel ao Império Romano. Era assim que Esmirna, queridos, era conhecido, muito bem conhecido na história, porque os cidadãos daquela cidade sabiam o significado prático do que era fidelidade. De todas as cidades orientais, esta cidade era a cidade mais fiel ao Império Romano. Tanto é que ela ganhou o privilégio de erguer um culto ou um templo ao governador Tibério. Por isso, esta igreja, ela é desafiada pelo Senhor ser fiel até a morte. Eu não sei
se você consegue enxergar o contexto e a importância desse texto para a minha e para a sua vida. Mas ser cristão em Esmirna, queridão, preste bem atenção. Oxalá queira Deus que eu e você conseguíssemos ter fidelidade à semelhança dos crentes esmirnianos. Era um risco perder os bens e a própria vida ser crente nessa cidade. Essa igreja pobre, caluniada e perseguida, ela recebe elogios do Senhor. E a pergunta que eu lhe faço nessa noite é: a fidelidade até a morte é uma marca do meu estilo de vida, do seu estilo de vida, do nosso estilo de vida? A minha intenção nessa noite é ensinar e aprender e ensinar com você à luz da experiência desta igreja, porque eu não acredito em uma vida cristã saudável sem que nós entendamos o significado da fidelidade ao Senhor. A fidelidade é um princípio básico da vida cristã. Você pode repetir isso comigo? Vamos juntos? A fidelidade em uma sociedade relativista como a nossa, o que eu vejo nesses 30 anos como pastor de uma igreja batista é a flexibilidade e o relativismo na fidelidade conjugal. Por isso nós nos deparamos tanto com o crescimento do índice de divórcio dentro da igreja. As igrejas do Senhor Jesus Cristo não conseguem ser fiel aos princípios cristãos. O que nós temos dentro das nossas igrejas agora é a mesma confusão que há lá fora. Nós temos dentro das nossas igrejas um marido que foi casado com 3, 4 mulheres da mesma igreja. É difícil fazer hoje um trabalho com crianças dentro da nossa igreja, porque a gente fala com 2 irmãos e um diz: não, ele não tem o mesmo pai que eu tenho. E eu disse: e aquela outra, seu irmão? Não, ele não tem a mesma mãe que tem. O nosso núcleo familiar tem sido escancaradamente uma vergonha, como alguém que acredita na presença de Cristo no seio da família brasileira. Nós nos deparamos com pais que estavam despreparados, ansiavam por ter um filho e se comprometeram a ter filhos, e entendem que filhos são herança do Senhor, mas estão longe de criar os seus filhos à luz dos princípios da palavra de Deus. São crentes quebrando os votos da profissão da fé. Pergunto, querido, será que nos nossos dias nós sobreviveremos como a igreja de Esmirna foi valente? Será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé sobre a terra? E nós não podemos confundir fé com religião. Religião não é sinônimo de fé. Religião é uma estrutura, é tremendamente ou perfeitamente organizada para se falar sobre dogmas, sobre axiomas da fé. Mas o que traz vida é aquilo que o apóstolo Paulo diz: a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Os crentes precisam entender que vivemos tempos sombrosos. A igreja de Esmirna, ela estava atravessando um momento de prova e um futuro imediato ainda mais sombrio. Sobre ela pairava a tribulação, pairava a pobreza, pairava a difamação, pairava a prisão. E a gente começa a perguntar: que contexto é esse? A fidelidade ao seu Senhor, a fidelidade a Deus, somente esta fidelidade faz com que nós entendamos de que Deus não se deixa levar pelos nossos processos litúrgicos. Deus não busca homens e mulheres religiosos, ao contrário.
A coisa mais simples e que eu gosto de acentuar tanto nas nossas prédicas, nos nossos estudos bíblicos, nos nossos relacionamentos em pequenos grupos, é de que, queridos, Deus não busca homens e mulheres religiosos, Deus busca homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade, que se tornem adoradores, porque só os adoradores conseguirão viver a essência da fidelidade. Eu acho que o maior, se não o principal, fruto da apostasia, da frieza espiritual, é a falta de fidelidade. Porque os infiéis não abandonam os casamentos, os infiéis não abandonam as suas alianças, os infiéis tende a manter uma estrutura de aparência e esquece que é a falta de fidelidade que traz doenças e todo tipo de manifestação contrária à saúde que Deus tem para o tipo de aliança que Ele espera que nós tenhamos com Ele. Por isso a fidelidade ao Senhor nos faz triunfar quando nós entendemos que o conceito de sucesso para os crentes é diferente do conceito que o mundo tem. O conceito que o mundo tem de sucesso é diferente na ótica segundo a luneta da Bíblia. Sucesso para Deus é um outro conceito. Deus está elogiando uma igreja que é pobre. E o Senhor estará a elogiar uma igreja que está sendo perseguida. Deus estará a elogiar uma igreja que está sendo arrastada para as arenas. Deus estará a elogiar uma igreja que está sendo difamada. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, queridos. Pobre porque os crentes vinham das classes mais baixas daquela época. Eram escravos. Pobre porque muitos desses membros eram servos que não haviam conseguido ainda a sua libertação. Pobres porque seus bens eram tomados e saqueados quando estes eram identificados como cristãos. Mas a maior virtude desta pobreza é que a maior parte dos membros da igreja de Esmirna eram pobres e perseguidos e jogados na prisão, porque eles se negavam a fazer parte de um processo de corrupção. Eles não se corrompiam, abriam mão de facilidades para não ter os seus nomes ou o nome e a marca de cristão manchados. Era uma igreja espremida, sofrida e acuada. Embora esta igreja seja colocada pelo Senhor como uma igreja pobre financeiramente, a Bíblia diz também que ela era uma igreja rica nos recursos espirituais, amém? Uma igreja rica. Esses dias falando com os meus filhos, e aí um deles me perguntou assim: pai, nós somos ricos? E eu respondi o que eu aprendi desde cedo, da graça de Deus, meu filho. Ele disse: puxa vida, eu bem ia lhe pedir uma bola agora. Sabe, querido, como é bacana a gente olhar para o texto bíblico. Aquela igreja não tinha tesouros na terra, mas ela tinha tesouros no céu. A Bíblia diz que nós não devemos colocar o nosso tesouro, o nosso coração em tesouros na terra, que a ferrugem corrompe e o ladrão rouba, mas juntar tesouros nos céus. Aquela igreja era pobre diante dos homens, mas ela era rica diante de Deus. A riqueza de uma igreja, meus amados, não está na pujança do seu templo. A igreja rica não é aquela que está caracterizada pela beleza dos seus móveis, ou pela opulência do seu orçamento, ou até mesmo pela projeção social dos seus membros. Esta não é a riqueza da igreja. A igreja de Laodiceia, por exemplo, era uma igreja que se considerava rica, mas quando você vai ler sobre ela, o texto sagrado diz que era uma igreja que pensava que era rica, mas era pobre. Ao contrário da igreja de Laodiceia, da Filadélfia, que tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta. Assim era a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era pobre aos olhos dos homens, sem nenhuma importância social, mas aos olhos de Cristo, ela era uma igreja rica.
Enquanto o mundo, queridos, nos avalia ou avalia o homem pelo que tem, o Senhor sempre irá nos avaliar pelo que nós nos tornamos quando colocamos a nossa fé em Cristo Jesus. Importa ser rico para Deus. Eu lembro quando eu me converti, a primeira ilustração que o meu pastor contou foi a história do fazendeiro rico e do seu capataz, ou do seu servo, do seu criado pobre. Mas que aquele fazendeiro, ele amava tanto e admirava tanto aquele homem, aquele empregado seu, que ele convidou aquele senhor para ser padrinho do seu filho. E aquele então empregado torna-se compadre do seu senhor. Só que aquele compadre é um homem crente, um homem de Deus, um servo do Senhor. O seu compadre, que ao mesmo tempo era o seu patrão, não cansava de aprender aos pés daquele homem. Mas aquele rico fazendeiro, ele gostava da tranquilidade da sua riqueza. E um dia ele então dorme e tem um sonho, e no sonho ele vê que o homem mais rico daquelas terras vai morrer. E ele fica preocupado, porque na sua cabeça ele sabe que ele é o cara mais rico da cidade pequena. E ele chama o culpado e diz para o culpado: culpado, eu tive um sonho, e no sonho o cara mais rico morria, e eu sou o cara mais rico. Ele faz o testamento, ele se prepara então para o dia da sua morte, e no dia que ele achava que ele iria morrer, ele não morre, ele acorda e agradece a Deus. Ó Senhor, então o Senhor ama os ricos. E ele recebe a notícia que o seu compadre acabara de falecer. Há homens ricos que são pobres, e há homens pobres que são verdadeiramente ricos. Quando nós entendermos isso, vamos nos atentar para uma característica única. Pedro nos diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. Querido, é isso que nós precisamos resgatar na nossa fidelidade ao Senhor. Falta autoridade à igreja do Senhor. Aquela palavra que foi nos dada pelo Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: eis que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eis que foi me dado a exousia, a autoridade que desfaz o que é para ser desfeito, que abre porta e fecha porta. Esta autoridade eu estou na igreja. Falta autoridade do Senhor sobre a igreja. Por quê? Se o Senhor não mudou, porque a igreja não tem sido leal ao seu Senhor. E é por isso que nós aprendemos com esta igreja, porque nós nos tornamos expert no entendimento bíblico, nós nos tornamos expertos no processo litúrgico, nós nos tornamos expertos em atualizarmos a fala da igreja com a evolução do mundo cibernético e tecnológico, mas nós perdemos a essência da simplicidade de um relacionamento com Deus. A igreja de Esmirna, ela era pobre, mas ela era fiel. Ela era pobre, mas ela era rica diante de Deus. Ela era pobre, mas ela possuía tudo e enriquecia a todos. Nós podemos ser ricos para com Deus, e Deus quer isso. Nós podemos, queridos, ser ricos na fé, podemos ser ricos nas boas obras, podemos desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. Este é o plano de Deus para mim e para você. À vista de Deus, querido, o plano de Deus para mim e para você é que nós possamos desfrutar da qualidade de vida em que Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. No versículo 9, mostra um outro grupo que ostentava falsa percepção de si mesmo. Veja o que diz o texto: se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu não quero entrar nesse mérito, querido, mas eles não conseguiam compreender que judeu não era uma questão apenas de raça. Eles eram judeus exteriormente, mas judeu é quem o é interiormente.
Eles afirmavam que eram judeus, mas agora a crítica é que eles não eram. Eles afirmavam que a igreja era pobre, o que não era verdade. Porque o que Deus nos ensina é que o homem vê a aparência, mas Deus vê o nosso interior, amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado aí, diga para ela: seja fiel ao Senhor. Deus não espera de nós cultos, Deus não espera de nós apenas obras beneméritas. Ele espera que nós tenhamos a visão de sermos fiéis a Ele. E seremos fiéis a Ele e triunfaremos quando, como crentes, decidirmos honrar a Jesus no nosso estilo de vida. Honrar é o que Deus espera de mim e de você. A maior parte das pessoas que frequenta a igreja em busca de obter alguma coisa, que é a mentalidade de um cristianismo que foi introduzido numa sociedade capitalista. Nós aprendemos a negociar lá fora e aprendemos a negociar aqui dentro com Deus. Agora, ao contrário, aquela igreja era formada de crentes, olhe para mim, olha, seja forte que eu quero dizer para você, era formada de crentes pobres, perseguidos, caluniados, presos. E agora o texto bíblico fala que o Senhor fala ao coração daquela igreja de encorajá-los para que eles enfrentassem a própria morte se fosse preciso. Não é ser fiel até o último dia da vida, não é essa a ideia. É ser fiel até o ponto de morrer por essa fidelidade. É preferível morrer a negar a Jesus. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Olhe para mim. E esse era o mesmo parâmetro para a igreja. Esse é o mesmo parâmetro para você. O mesmo parâmetro. Jesus foi da cruz até a coroa. E essa linha é traçada para a igreja de Esmirna, quando o Senhor diz para ela: ser fiel até a morte, e te darei uma coroa de vida. Sabe por que o texto está dizendo isso? Porque a cidade de Esmirna é onde celebrava os jogos atléticos mais conhecidos e de maior importância na Ásia naquele período. E os atletas, eles corriam para obter no final da corrida, o vencedor recebia uma coroa de louro. E o Senhor agora está prometendo a coroa da vida. A igreja de Esmirna não é candidata à morte, ela é candidata à vida. Não é ser fiel apenas até a morte, é ser persistente, aquilo do qual nós, evangélicos e pastores, pouco falamos. Nós nos agarramos tanto a esse estilo de vida, nós estamos tão preocupados em termos uma boa aposentadoria, de fazermos uma reserva financeira tão boa, que desfrutemos da velhice com um bom conforto, como se tudo isso fosse nos garantir segurança. Se a sua segurança não estiver em Deus, todas as suas economias se tornam vento. Eu não estou dizendo para você gastar como doido, eu não estou dizendo para você não planejar a sua velhice. Eu estou dizendo que se você põe a confiança nisso, você não entendeu o que é a vida eterna. Você não entendeu o que é o propósito de Deus para a sua vida. Se o propósito da sua vida consiste em uma boa velhice, em uma boa aposentadoria, você está talvez incomodado demais com a reforma da Previdência. Mas eu quero dizer para você que esse mundo aqui é passageiro. O que Deus tem para você é a vida eterna. O que Ele tem para você e que talvez os pastores não preguem mais para você, é que você não vai ficar nessa terra para semente. Você não vai ficar aqui a vida toda. Eu vou dizer um negócio muito importante para você que você se esqueceu. Olhe para mim, seja forte. Você vai morrer. A terra vai te consumir. Você será comida. Você servirá de adubo para a terra. Porque do pó viestes, ao pó voltarás.
Então eu quero te fazer uma pergunta. Abra os ouvidos, seja forte, me ame. Louco, hoje te pedirão a tua alma, e aquela aplicação ficará para quem? Você não pode valorizar o mundo temporal em detrimento do atemporal. Você não pode valorizar as coisas deste mundo, querido. Você pode ter o dinheiro que for, se a doença quiser chegar na sua vida, e se for o tempo de Deus querer te levar, querido, não tem como você escapar do câncer, não tem como você escapar do aneurisma, não tem como você escapar da depressão. Se é chegado o seu dia, bateu a bota, fechou o paletó, partiu para a eternidade, e para onde você vai? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Aquela igreja estava preparada. A cidade de Esmirna era fiel a Roma, mas os crentes são chamados a serem fiéis a Jesus, amém? A cidade de Esmirna tinha a pretensão de ser a primeira, mas na verdade era Jesus que estava dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último de todas as coisas. A exemplo disso nós temos, querido, aqueles que são chamados a ser fiéis até as últimas consequências, mesmo no contexto de hostilidade e perseguição. Olha que exemplo fantástico é o bispo de Esmirna, Policarpo. O bispo de Esmirna foi martirizado no ano de 155 depois de Cristo, praticamente no dia 25 de fevereiro. Esse homem foi arrastado, ele foi apanhado e arrastado para a arena principal de Esmirna. Tentaram intimidá-lo com tudo, com as feras, ameaçaram queimá-lo vivo ao fogo. Ele respondeu ao procônsul quando disse para ele: considera a tua idade, nega esse Cristo e escapa da fornalha. Ele responde: vocês me ameaçam com fogo que pode me queimar apenas por algum instante. Isso nada é diante do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Mas por que vocês demoram? Se tens que fazer, faça logo o que tem que ser feito. Alguns então começaram a apelar, seus algozes tentaram forçá-lo a blasfemar contra Cristo, e ele responde: eu o sirvo há 86 anos, ele sempre me fez bem, como posso blasfemar contra o meu Senhor e o meu Salvador que me salvou? Os inimigos furiosos, diante desta declaração viva, queimaram Policarpo vivo, enquanto ele orava e agradecia a Jesus pelo privilégio de honrar o Senhor com a sua morte. Tamanha fé. Hoje nós, crentes, Jesus espera de nós fidelidade na vida. Ele espera de nós fidelidade no nosso testemunho, fidelidade de testemunho na família, fidelidade do nosso testemunho nos negócios, fidelidade da nossa fé em qualquer circunstância, não ser uma coisa dentro da igreja e outra fora da igreja. Não venda, querido, o seu Senhor por dinheiro como Judas. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilhas como fez Esaú. Não venda sua consciência por uma barra de ouro como fez Acã. Seja fiel a Jesus, ainda que isso lhe custe o namoro, ainda que isso lhe custe o seu emprego, ainda que isso lhe custe o seu sucesso, ainda que lhe custe o seu casamento ou a sua vida. Jesus diz que aqueles que são perseguidos por amor a Ele, esses é que são bem-aventurados. Está lá em Mateus 5, 10, 12. Bem-aventurados são os perseguidos. O servo não é maior do que o seu Senhor. O mundo perseguiu a Jesus e também nos perseguirá. Olhe para cá que eu quero dizer uma coisa para você. Eu estava dizendo para um colega, numa viagem que eu fiz com ele agora recentemente, eu disse aqui, ó: só tem uma forma de você não ser odiado pelo mundo:
é sendo do mundo. No dia em que você se posiciona como um verdadeiro discípulo do Senhor e não negocia sua identidade, no dia que você sai de cima do muro e se posiciona nos seus princípios e valores cristãos, não tem como você não ser odiado pelo mundo. Porque Jesus disse isso: e vos odiarão como me odiaram, e vos perseguirão como me perseguiram. Quando você se posicionar contra o aborto, quando você se posicionar contra a corrupção, quando você se posicionar contra a promiscuidade, contra a prostituição, contra o roubo, quando você se posicionar contra o genocídio, o infanticídio, quando você se posicionar diante de verdades inegociáveis, deixar de ser ecumênico ou secretista religioso, quando você se posicionar como sal e luz dessa terra, quando você aceitar a grande comissão na sua vida e decidir ser a referência para aqueles que estão perdidos, saiba de uma coisa, querido: muitos deixarão de andar com você, porque não suportarão a luz que brilhará em você. O Senhor disse isso para nós: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A Bíblia diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. Você pode ler isso comigo? Vamos juntos? De fato, Paulo continua escrevendo em Filipenses 1:29, dizendo: a vós foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo. Olha aí, presta atenção. Não é só o privilégio de crer em Cristo, mas também de... Eu fico perguntando se nós somos capazes de entendermos o que Dietrich Bonhoeffer disse quando foi enforcado no campo de concentração de Flensburg, na Alemanha, em 1945. Dietrich escreveu que o sofrimento faz parte do processo de purificação de Deus na vida do cristão. Pastor, você está fazendo apologia de sofrimento? Não. Eu estou dizendo que apesar de vivermos em uma sociedade pacífica, numa cidade belíssima como Paulo, de desfrutarmos de liberdade, como nós desfrutamos de liberdade religiosa nessa nação, nessa cidade, há muitos irmãos que estão selando a sua fé com o seu sangue e a sua fidelidade a Cristo. Agora, querido, aqueles que forem fiéis um pouco, sobre o muito, Deus nos colocará. Sabe qual é o meu sonho? Eu espero que seja o seu também. É o dia em que eu morrer, bater as botas, fechar o paletó, chegar diante do Pai, eu ouvi o Senhor dizendo assim: bom servo e fiel, adentrai para o regozijo do seu Senhor. Eu quero ouvir isso. Você quer ouvir isso também? Então seja fiel, porque a Bíblia também diz que chegará o dia em que você ou qualquer um vai morrer e não foi fiel ao Senhor. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Como, pastor? Tem alguém dentro da igreja que vai parar no inferno? Vai. Quem? Se creu em Cristo, se foi batizado, aquele que disse Senhor, Senhor, e não fez o que Ele mandou. É por isso que a fé cristã não é apenas um culto. A fé cristã vai muito mais além. A fidelidade ao Senhor acontece quando nós confiamos a Deus o controle de todos os detalhes da nossa vida. Jesus conhece quem somos e o que acontece conosco, amém? Ele sabe todas as coisas, nós perdemos essa visão. Esse fato, querido, é uma fonte de muito conforto. Por que eu venho para a igreja? Porque eu gosto do louvor e o Kiko. Porque a igreja é formada de pessoas de relevância social na sociedade de Palmas e o Kiko. Porque eu gosto da palavra do pastor, ele é meio engraçadinho, porque todo gordinho é engraçadinho, e o Kiko. Não,
Uma das nossas grandes necessidades na tribulação é quando nós temos alguém com quem compartilhar, e Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso, querido, porque Ele conhece nossas aflições. Isso porque Ele é Pai, Ele passeia aí no meio da sua igreja. Isso porque a sua presença nunca se afasta de nós. Nossa vida não está solta, querido. Nossa vida não está ao léu. Nosso Senhor não dormita nem dorme. Ele está olhando para mim e para você em todo o tempo. Ele sabe o que está passando em nós e conosco. Ele conhece a tribulação, as tentações, as provações. Ele sabe das nossas lutas. Mas o que mais me inspira na fé cristã é que eu sei que eu tenho um Deus ao qual eu posso me deitar no seu divã e saber que Ele vai enxugar as minhas lágrimas. Ele sabe que diante dos homens você pode parecer pobre, mas também esse Deus reafirma a mim e a você que tem um tesouro celestial esperando por nós. E esse tesouro é a garantia da glorificação de Deus na minha e na sua vida. Deus sabe de todas as calúnias que são assacadas contra aqueles que temem ao Senhor. Ele sabe do veneno, da língua peçonhenta daqueles que de forma mortífera conspira contra você. Ele sabe, e o diabo também sabe, que podemos ter ou parecer apenas párias dessa sociedade, mas se nascemos de novo, Ele guardará o nosso tesouro até o dia final. Jesus permite que o sofrimento tenha um propósito para provar aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo. A intenção de Satanás é destruir a nossa fé, roubar a minha fé, roubar a sua fé. Olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, ou melhor, uma boa parte da igreja, nós não, eu vou me isentar dessa desgraça, mas uma parte dos cristãos não acreditam mais na figura personalíssima do diabo. Parece que a figura do diabo é apenas uma figura emblemática e mitológica do cristianismo. A Bíblia deixa bem claro para cada um de nós que o diabo sim se manifesta em atitudes e ações, manifesta em corações daqueles que negam a Deus. Os judeus estavam furiosos. O diabo está por trás de todo aprisionamento, mas quem realiza os propósitos findos e seguros na vida dos homens é aquele que deu a vida, o nosso Pai que está nos céus. Eu fico pensando se cada um de nós aqui conseguimos ou estamos preparados para enfrentar o diabo. Eu não sei se foi no crescer, eu fico buscando as minhas anotações para ver, e eu não consegui enxergar na minha anotação se eu disse ou não. Mas eu lembro que contamos uma história, e essa história marca a relação que a gente acha de que na vida nós somos responsáveis pela desgraça e também pelas graças que recebemos nesse mundo. Nós achamos pelo pensamento humanístico, literalmente, de que nós colhemos o que plantamos. Isso é até uma verdade, mas não no que concerne ao entendimento do mundo espiritual. No entendimento do mundo espiritual há dois mundos, o mundo da luz e o mundo das trevas. Ou você é de um, ou você é de outro. O nosso adversário tenta o tempo todo nos destruir. E a presença do Senhor é dizer para cada um de nós que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Não importa a circunstância. Davi, ele dizia assim: foi-me bom passar pela aflição, para aprender os teus decretos, Senhor. O Senhor nem sempre nos livra da prisão, mas Ele usa a prisão para fortalecer a mim e a você, se esta prisão for nos levar para o centro da vontade dEle. Ele nem sempre nos livra da fornalha. Às vezes Ele deixa que nós entremos na fornalha, para que essa fornalha termine
de purificar aquela a quem Ele decidiu salvar. Por isso, Deus não está de maneira nenhuma preocupado em nos dar livramento. Ele está preocupado em ser o nosso Senhor e o nosso Salvador em todo o tempo. Jesus controla tudo o que sobrevém, querido, a minha e a sua vida. Nenhum sofrimento pode nos atingir sem que haja um propósito, sem que haja permissão do Senhor. E é por isso que o Senhor agora adverte aos crentes de Esmirna sobre o que está para acontecer. E Ele fixa um limite aos seus sofrimentos. Jesus sabe o que está por trás do ataque àquela vida. O inimigo às vezes nos ataca e não pode ir além do que o Senhor Jesus Cristo estabelece. Por isso que eu recuei 2 passos na teologia da libertação. Olhe para mim que eu vou dizer uma coisa para você. Satanás, o diabo, ele também é servo do Deus vivo. Ele não é Senhor, ele é servo. E ele não pode ir além daquilo que o Senhor estabelece como marca do limite que Ele estabeleceu para as ações do diabo nas nossas vidas. E é por isso que ninguém pode culpabilizar o diabo pelas desgraças que vêm sobre ele, a não ser que você não tenha se posicionado em fidelidade diante de Deus. Jesus disse para aquela igreja: não tema as coisas que tens que sofrer. E 3 verdades eu quero destacar aqui para nós encerrarmos. Quando nós estamos em tribulações e provações, o sofrimento é certo, porque nós não somos desse mundo. Segundo, o sofrimento, ele é limitado. Terceiro, o sofrimento, ele tem um breve prazo e ele será breve. Eu lembro que eu ensinei aqui nesta igreja 3 coisas para você guardar. Pastor Napoleão, pastor da PIB de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, ainda adolescente, ele disse 3 coisas para mim. Ele disse: meu filho, não vale a pena ser fiel ao pecado, não vale a pena abraçar o pecado, seja fiel ao Senhor. E eu disse: pastor, por quê? Ele disse: primeiro, o pecado, ele é maior do que o que você pode medir. Segundo, ele é mais caro do que o que você pode pagar. E ele dura muito mais tempo do que você pode esperar. Por isso, a Bíblia nos exorta a sermos fiéis ao Senhor. Nesse mundo tão relativista, Jesus nos mostra de que Ele era a esperança para aquela igreja. E Ele é a esperança para a igreja, porque Ele sabe e quer dizer aos seus servos, a mim e a você, que Ele sabe o que é tribulação, porque Ele foi atribulado. Ele foi homem de dores, Ele sabe o que é padecer. Ele foi aprisionado e pressionado o tempo todo. Ele suportou pobreza, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele foi caluniado, chamaram-o de beberrão, chamaram-o de impostor, chamaram-o de blasfemo, chamaram-o de possesso. Ele foi preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz. O seu Senhor passou pelo vale escuro da própria morte. Ele enfrentou as entranhas da morte, mas ele também venceu. Agora ele diz para mim e para você que na vida cristã o sucesso não é o seu tempo de igreja, não é o quanto você conhece da palavra, não é o quanto você faz na igreja, não é o quanto você entrega de valor para a igreja, é o quanto você é fiel, é o quanto você tem de fidelidade a Ele. Não temas as coisas que há de sofrer, porque Ele tem poder para consolar, porque Ele foi tentado como nós somos tentados, mas Ele não pecou, e é possível ser tentado, provocado e não pecar.
Ele pode nos socorrer como sumo sacerdote, porque Ele trilhou o caminho do sofrimento e da morte e venceu. Eu creio, não sei você, mas se você crer, você pode dizer um amém. Eu creio que Ele é eterno e que Ele quer que eu viva a eternidade com Ele. Eu creio que Ele é vitorioso e como discípulo dEle, eu também estou destinado a ser vitorioso. Eu creio que Ele é galardoador e Ele também está esperando-me para ser coroado com a vida eterna. Por isso, querido, seja forte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você não é candidato à morte, você é candidato à vida e à vida eterna que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?